Olá, sou o engenheiro Elton Freitas e nesse vídeo nós vamos falar sobre o comando jog utilizando aqui o nosso inversor Altivar 320 da Schneider. Mas antes de iniciarmos nosso vídeo, quero convidar você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais Sendo Automação 4.0. E vamos para o nosso vídeo. Então hoje nós vamos falar sobre o comando jog. O que é o comando jog? Quando eu vou utilizar o comando jog? O comando jog é um comando que faz com que a máquina, o motor em si, funcione numa frequência bem baixa. Tá? Tem alguns inversores, inclusive o nosso inversor, ele limita a frequência de jog a 10 Hz. Então você vai utilizar o comando jog quando você quiser fazer algum comando para verificação, para verificar a precisão de alguma máquina, então você utiliza mais nesse quesito, tá? Então quando você quer fazer alguma análise da máquina, quer que ela funcione bem devagarinho para você observar o funcionamento da máquina, você vai utilizar o comando jog, tá? E lembrando, o comando jog você sempre vai utilizar uma frequência baixa, tá? Você não vai utilizar uma frequência alta. Então vamos lá verificar como é que a gente faz para utilizar o comando jog no nosso inversor de frequência, o Altivar 320. Então, aqui em mãos já tenho aqui o manual, tá, do nosso inversor. E aqui, ó, mais precisamente na página 178, ele fala sobre a função jog, né? Ele dá exemplo aqui da função jog, o acionamento das entradas, a velocidade e assim por diante, tá? Então, nós precisamos parametrizar esses parâmetros aqui para que o nosso inversor reconheça a função jog, correto? Então, vamos lá parametrizar? Então, vamos lá. Vamos procurar aqui conf de configuração, full, e vamos procurar aqui o parâmetro fun de função, tá? Então vamos aqui, fun, ok, e vamos procurar aqui a opção jog, tá aqui, opção jog, vou entrar, e aqui tem mais um jog, que eu vou habilitar o meu jog, tá? Então vou pressionar aqui novamente, e aqui, ó, tá em não, de fábrica ele vem com a opção não, né? Ou seja, para não utilizar o jog. Eu vou modificar e aqui, ó, perceba que eu vou escolher a minha entrada digital para acionar o comando jog, tá? Então, eu vou escolher aqui, já está conectado o nosso botão aí na entrada digital 3, tá? Então, vou habilitar a entrada digital 3 para acionar a função jog. Então, vou pressionar aqui, continuar pressionando, ok, tá? Então, a função jog já está ativa e já está pela entrada digital 3. Aí tem outros dois parâmetros que eu preciso modificar, que é o jog F, que é a frequência de jog, tá? Percebam aqui, ó, que ele limita, né, a 10 Hz. Eu posso colocar uma frequência menor, né, mas não maior do que 10 Hz. Por quê? É uma função que você vai utilizar para funcionar a máquina numa frequência bem baixa, tá? Então vamos deixar aqui em 10 Hz mesmo, pressionar, ok. O outro parâmetro é o tempo, né, o jog tempo. Esse tempo aqui é o delay que ele leva para habilitar a função jog. Então você pressiona a entrada e leva esse delay para poder habilitar a função jog. Está em 0,5, vamos deixar em 0,5 mesmo, tá? Então quando eu pressionar a entrada vai levar 500 milissegundos para habilitar a função jog. Então deixa aqui mesmo e ok, pronto. São esses três parâmetros aí que a gente precisa modificar para habilitar a função jog. Então, nosso botão, né, que está conectado à entrada 3 é nosso botão aqui, esse botão preto, tá? Ele vai habilitar a função jog. Mas perceba o seguinte, quando eu aciono a entrada, ó, não acontece nada. Por quê? Porque ele precisa de um comando, né, para partir no sentido horário ou anti-horário, tá? Aqui eu habilitei a função jog e aqui esses dois botões, ó, ele habilita o acionamento do motor, né? Esse aqui no sentido horário e esse aqui no sentido anti-horário, correto? Conforme você pode visualizar aí. Então, para eu habilitar a função jog, eu vou habilitar aqui meu botão que está conectado na entrada, que eu habilitei a função jog, e dar um comando no sentido horário. Então, percebam que a frequência agora ali é 10 Hz, né? O motor está indo bem devagarinho, está na frequência jog. No momento que eu desacionar aqui minha função jog, ele vai para a função normal dele, correto? Se eu habilitar novamente a função jog, ele passa para a frequência de jog. Se eu pressionar o outro botão aqui, ele vai fazer a mesma coisa, só que no sentido anti-horário, correto?
Então, se eu desabilitar a função jogue aqui, ele entra na função normal dele, né? Se eu habilitar, ele volta para a função jogue e fica na frequência jogue. Correto? Então aqui eu habilitei minha função jogue e aqui eu habilito o direcionamento, né? Sentido horário ou anti-horário. Então esse foi nosso vídeo de hoje. Falamos aí sobre a função jogue, né? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou fazer questão de responder você. Tá? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre as saídas digitais do nosso inversor de frequência. Vamos utilizar a saída digital do nosso inversor de frequência para fazer alguns acionamentos. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva e siga a gente nas redes sociais Sendo Automação 4.0 e eu espero você no próximo vídeo. Até lá! Bye.